Olá, meus amigos, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, tratando sempre do tema de holding familiar, planejamento patrimonial e sucessório da família através de holding, ok? Então, se esse é seu primeiro vídeo, seja muito bem-vindo. Esse nosso canal é para tratar dos aspectos jurídicos e de questões práticas envolvendo esse tema de holding. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para você sempre receber os avisos de novos vídeos. E, principalmente, se você gostar do conteúdo, logicamente, deixe aqui o seu like para nós podermos sempre saber o que é que está agradando a nossa audiência e produzir cada vez mais conteúdo, ok? Bom, gente, o tema do vídeo de hoje é um tema que aparentemente ele é simples, mas ele é capcioso, porque ele tende a enganar contadores e advogados desavisados, né? Que não estão muitas vezes está começando com o trabalho de holding, está ali iniciando, está nos primeiros atendimentos, ou muitas vezes não atenta muito para as questões relacionadas a tributação, possibilidade de autos de infração, os impactos tributários, que na holding são muitos. Então, esse vídeo de hoje é para tratar sobre uma situação que, como eu disse, ela é capciosa, ela é muito maliciosa, porque ela realmente acaba traindo quem está começando, ok? Então, vamos lá, vamos tratar aqui do tema, esse tema tão enganoso, né, digamos assim, para os mais desavisados. Trata-se da seguinte situação: é possível fazer, dentro daquele nosso planejamento de holding, dentro de todas aquelas etapas, na etapa final, quando vai ser feita a transferência das cotas do instituidor da holding para seus herdeiros, ok? Quando a gente vai fazer aquela transferência de cotas, é possível fazer através de transmissão onerosa, ou seja, é possível fazer através de um ato de compra e venda e não de doação? Por que a pergunta e por que ela é tão prática? Porque na doação, como a gente sabe, vai incidir o ITCMD, na modalidade de doação, que é o imposto estadual, que vai incidir em todas as transmissões patrimoniais não onerosas, ok? E aí, muitas vezes, o cliente está lá, você está mostrando lá todo o desenvolvimento do planejamento, né? Olha, a gente vai trazer os seus bens para a holding, integralizar capital social, né? E aí, feito isso, a gente depois vai fazer uma doação, que é quando há de fato a transferência patrimonial para os seus herdeiros. Então a gente vai fazer uma doação, mas você não vai perder o poder sobre esse patrimônio, porque a gente vai fazer uma doação qualificada, não é doação pura e simples, é uma doação de cotas, você permanece com usufruto, com poder político, é uma doação que ela é gravada com inalienabilidade, incomunicabilidade, impenhorabilidade e por aí vai. A gente vai instituir aí uma cláusula de reserva de poder político, então vocês continuam votando, vocês podem dispor desses bens que estão dentro da holding. A gente vai instituir uma cláusula de call option, porque se lá na frente houver qualquer problema, você pode reverter o ato através de uma call option em vida, ou se um herdeiro falecer antes do seu falecimento, esses bens retornam para o seu patrimônio, não serão inventariados pelos herdeiros do seu filho, tudo isso. Aí a gente explica tudo lá bem bonitinho, isso a gente tem vídeo aí detalhando esse caminho, ok, gente? Não é o objetivo desse vídeo aqui. Mas feito isso, a gente diz, olha, e aí nessa fase de doação de cotas, vai incidir o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doações, que no caso aqui vai incidir na modalidade doação, ok? E aí a gente vai olhar lá a tabela do estado que o cliente está domiciliado, né? Ou em que estamos abrindo a holding, porque é lá que se operará a doação de cotas. E aí a gente olha, tá aqui, a alíquota é X e tal, e tal, e tal. E aí, logicamente, o cliente sempre visa, e ele não está errado em pensar assim, ok? Não vamos criticar aqui, né? Ele sempre pensa em economia. Então ele vai dizer, olha, doutora, mas eu tenho mesmo que pagar esse TCMD, será que não tem um jeitinho? Será que não tem isso, tem aquilo? Né? E aí, gente, a gente tem que ser realista, nós profissionais temos que ser realistas e mostrar para o cliente
as possibilidades reais, tá certo? Onde é possível reduzir essa base de cálculo, até quanto conseguimos chegar, nada de mágica, nada de Cirque du Soleil, nada de operações mirabolantes que possam depois colocar esse cliente numa situação de estar aí 5 anos num prazo decadencial podendo sofrer uma autuação porque houve um abuso de forma, porque houve um abuso de direito, né? Então nós temos que saber que em termos de tributo sempre há um campo minado se você tenta fazer situações mirabolantes para atender o desejo do cliente. E aí, gente, nessa fase muito comum que o cliente chegue para você com a solução. Então ele diz assim: doutora, peraí, então esse TCMD, que é o Imposto de Causa, Morte e Doações, eu vou pagar porque eu estou doando cotas para os meus herdeiros, não é isso? Exatamente. Tá, doutor, então e se eu fizer o meu filho comprar? Se ele comprar a cota, primeira pergunta que normalmente eles fazem: se eu vender a cota para o meu filho, eu tenho como instituir usufruto? Sim, você tem como instituir usufruto. Porém, você não tem como instituir o quê? Incomunicabilidade, inalienabilidade e impenhorabilidade, porque é uma compra e venda normal, ok? Então, você tem como instituir um usufruto, né, em cima dessa cota numa compra e venda, mas essas demais cláusulas, elas já são mais questionáveis, ok? A incomunicabilidade a gente vai ver aqui que essa não tem como, tá certo? Então, primeiro ponto. Aí quando você diz assim, não, é possível instituir usufruto, ele já se anima. Ah, então eu posso instituir usufruto em cima dessa cota? Pode instituir, você pode vender sua nua propriedade e permanecer com usufruto da mesma forma. Ah, doutor, então tá resolvido o problema. Para não pagar o ITCMD, eu prefiro vender a cota para o meu filho ao invés de doar, né? E aí, meus amigos, é possível fazer essa operação? Gente, é possível fazer essa operação. Tem algum problema de imediato? Aparentemente, ela parece assim a cereja do bolo, né? Você diz, pessoa profissional mais desavisada, por isso que eu disse que ela é capciosa. Olha e pensa assim, nossa, mas gente, como é que eu não pensei nisso antes? Vamos fazer a transmissão onerosa porque eu livro ITCMD. E especialmente quando o advogado vende perigosamente planejamento patrimonial e sucessório baseado exclusivamente em vantagem tributária, né? E aí você é levado instintivamente a conseguir a vantagem tributária a todo custo. E isso leva, por exemplo, a decisões equivocadas, como essa que eu vou detalhar agora. Então, o cliente diz assim, pronto, tudo resolvido, vamos fazer a transmissão onerosa. Como eu disse, é possível? É possível. É recomendável? Honestamente, não é tão recomendável assim, porque podem surgir outros problemas que vamos trabalhar agora. O primeiro dos 3 principais aqui, porque podem ter outros a depender do caso concreto, mas o primeiro das 3 condições que precisam ser observadas é o seguinte: esse herdeiro, ele tem lastro para comprar essa cota? Ok? Então, ele dispõe de dinheiro ou de patrimônio que justifique uma operação de compra e venda? Então, por exemplo, eu vou fazer a doação do patrimônio, ok? Digamos que seja R$1 milhão, um exemplo aqui, né? Bem simples. R$1 milhão em cotas, são 4 herdeiros, 250 mil para cada um. Vamos colocar que, como eu estou vendendo só a nua propriedade, eu vou jogar um deságio significativo em cima dessa venda da nua propriedade, porque eu estou só vendendo a nua propriedade, já que eu tenho um usufruto, ok? E aí eu estou vendendo essas cotas, entendendo que cada uma delas vale, ao invés de 250 mil, vale 100 mil. E eu estou atribuindo ao usufruto uma valoração, por exemplo, de 150 mil. Gente, isso aqui é só para entender o raciocínio, ok? E aí eu estou vendendo para o meu filho a 100 mil. Um exemplo, né? Aí, gente, a questão é, primeiro, o herdeiro tem lastro para comprar, lastro patrimonial, ele tem bens ou dinheiro no valor de 100 mil para poder pagar, ou aproximado, ele tem renda, essa operação se sustenta. Esse é o primeiro ponto, porque veja bem, na hora que eu digo não é doação, é compra e venda, a compra e venda tem que acontecer, porque senão isso é fraude tributária, ok? Então, primeira coisa, não pode ser uma doação na prática, uma compra e venda no papel, tá ok? Então, primeiro ponto, né? E por que
essa questão, ela é tão importante. Meus amigos, porque é o seguinte, nós somos os profissionais. Então, nós temos que alertar o cliente de todas as possibilidades. Porque na hora que vem o problema, a gente está na confortável posição de dizer o quê? Eu te avisei, concordam? Então, e principalmente desaconselhar, né, determinadas condutas. Porque vejam bem, como eu disse, na hora que eu digo que não é uma doação e que é uma compra e venda, essa compra e venda tem que ter lastro. Ela tem que existir, ela tem que efetivamente acontecer. Então tem que vir cotas e tem que voltar dinheiro, ok? Então, se isso não acontece, eu posso deixar o meu cliente numa dupla situação de checkmate. Em que sentido? Vamos lá. Ele pode sofrer dupla autuação. Ele pode sofrer uma autuação de ITCMD e ele pode sofrer uma autuação de IR. E aí eu vou explicar aqui quais seriam essas autuações, que elas podem vir juntas, viu? E aí, em que contexto isso poderia acontecer? Veja bem. Na autuação de ITCMD, o Estado pode auditar e dizer assim, olha, peraí, houve uma compra e venda aqui de cotas? Tá, então me dá aqui a comprovação de que essa venda efetivamente aconteceu e não foi doação. E aí é por isso que eu disse, a operação ela tem que acontecer, ela tem que ter lastro probatório. Por quê? Porque se isso acontece, o que é que o herdeiro, né, e o detentor das cotas vão fazer? Vão comprovar que houve efetivamente uma compra e venda, que as cotas foram, que o dinheiro veio através efetivamente de transferência bancária, de acordo com o que foi estipulado lá no contrato social para a transmissão dessas cotas, se foi em parcelas, como foram pagas essas parcelas, ok? E aí, se não conseguiu, o que é que pode acontecer? O Estado pode dizer assim, então você está dizendo aqui que foi uma compra e venda, mas que foi cota e não veio dinheiro? Isso é uma doação travestida de compra e venda, porque houve uma transmissão efetivamente o quê? Gratuita, não voltou dinheiro ou nenhum outro bem. Então, em virtude disso, eu vou te autuar no ITCMD, e aí vai depender das alíquotas são progressivas normalmente, então pode chegar até 8% em cima do valor que foi doado, ok? E com todos os consectários da mora, né? Então, aí coloca aí a multa de mora, os juros, sem falar nas multas, que chamam-se de multas punitivas, né? Mas toda multa é punitiva, então nas multas de ofício, que é aquela que tem o caráter educativo, que normalmente começa com 25% em cima do valor, podendo chegar muitas vezes a 150%, 175%, a depender do estado. Então, gente, é uma operação que é um barato que pode sair muito caro. A outra autuação que pode acontecer é do IR. Essa é muito mais amarga, porque essa autuação ela é muito mais amarga. Porque na autuação de IR, a Receita pode olhar e dizer assim, peraí, você comprou cotas de uma sociedade patrimonial, o valor que foi atribuído foi 100 mil, era para ser 250 mil, mas foi atribuído 100 mil por conta do usufruto. Tá, entendi. Eu não tô entendendo uma coisa, sabe, herdeiro? Onde é que saiu esse dinheiro para comprar essas cotas? Você está dizendo aqui, mas eu estou olhando aqui sua última declaração de imposto de renda, herdeiro, eu não estou vendo 100 mil, nem dinheiro, nem patrimônio, que justificasse esta operação. E aí a Receita vai olhar e vai dizer o quê? Muito bem, então eu estou entendendo que na verdade houve uma ocultação de receita. Se você está afirmando que tinha 100 mil para comprar cotas, mas eu estou olhando aqui na sua declaração de IR e você não tinha 100 mil, é porque você escondeu 100 mil. E aí, o que é que acontece? Com base nessa presunção, a Receita poderá te autuar em 27,5%. 27,5% de 100 mil, gente, é R$27.500. Então, veja que só numa conta rápida, para economizar 8 mil, houve uma autuação aí de 27,5%, né? E aí, é o que eu falei antes. Se o herdeiro tem lastro, se a operação se sustenta, na Receita nem haverá autuação, porque ela vai ver lá que havia lastro para comprar, né? E na autuação do ITCMD é muito fácil comprovar, não, foi uma efetiva compra e venda, tá aqui, vieram as cotas, o dinheiro foi, tá tudo certo. Mas se não existe lastro, você pode estar com dois problemas, porque é aquela história, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se você disser
que tinha o dinheiro, a Receita vai te garfar em 27,5%, né? Se essa receita não estava declarada, né? Então você livra 8 e morre aqui na Receita, tá certo? Ou se você disser, não tinha como, realmente eu não tinha dinheiro, né? Você livra a Receita, mas você morre lá no ITCMD, literalmente morre no ITCMD, porque você não vai ter como se defender de um e de outro ao mesmo tempo se a operação não tinha lastro. Então, muito cuidado com isso. Primeira pergunta, o herdeiro tem lastro patrimonial para a operação? Se tiver, a gente vai considerar outras questões, mas se diz não tenho, não avance, porque o risco de autuação é muito grande. Lembrem-se, holding está nos holofotes, ok? Então, o segundo ponto, gente, é o seguinte, não, o herdeiro tem lastro para comprar. E aí a gente precisa analisar algumas questões que, assim, vai depender do caso concreto. É a segunda vez que eu gravo esse vídeo hoje, porque ele é muito complexo, e aí isso aqui é coisa para uma hora de aula, ok? Mas eu preciso aqui ser mais objetiva, não é esse o objetivo do canal, fazer vídeos tão longos, né? Mas a gente precisa trazer aqui de forma mais objetiva e sucinta. Algumas questões. Se o herdeiro tem lastro e ele compra a cota, bens adquiridos onerosamente na constância do casamento se comunicam. Então, na doação, né, quando o instituidor da holding ele doa para o herdeiro, ele tem a possibilidade de doar com cláusula de incomunicabilidade. E aí não vai comunicar, é uma doação personalíssima, não vai comunicar com o patrimônio do casal, ok? Mas se há uma aquisição onerosa e esse herdeiro é casado, já comunicou com o patrimônio. Então, e aí disso vem diversas consequências, né? Porque comunicou, se ele se divorciar lá na frente, essa cota vai ser objeto de partilha no divórcio, não tem como. Vão se comunicar as valorizações em cima dessa cota. Eu vou gravar um vídeo só sobre valorização, então a valorização vai se comunicar, né? Os frutos já se comunicariam, mas aí não há qualquer discussão sobre a comunicação de frutos, porque houve uma aquisição onerosa, ok? Então, importantíssimo observar. Ah, mas o meu filho é casado ou ele é casado no regime de separação convencional. Não vai comunicar para efeito de divórcio. Mas lembrando, o regime de separação convencional não tira do cônjuge a condição de herdeiro. Então, se esse herdeiro do instituidor da holding falecer e ele for casado e comprou cotas do pai para livrar ITCMD, essa cota dele não vai comunicar para efeito de uma partilha de divórcio, mas para efeito de sucessão, essa cota será inventariada entre os herdeiros dele e o cônjuge. Ok? Então, é uma outra observação importante. Outro ponto. Ah, mas ele é casado no regime de comunhão parcial. Terá o mesmo tratamento que eu falei antes. Por quê? Porque esse bem será tido como bem o quê? Se ele adquiriu antes do casamento, né? Ele adquiriu antes do casamento, casou posteriormente, comunhão parcial. Esse bem é considerado bem particular, vai ser inventariado também. Então, vejam os probleminhas relacionados a essa aquisição, só para livrar o ITCMDzinho lá, que normalmente nem chega a 8%, fica em torno de 6%, né? 6% caros, né? Então, observar isso também. E por fim, gente, é o seguinte, a gente viu que na holding, uma das cláusulas de proteção, de transmissão de patrimônio, especificamente quando há o interesse do instituidor em fazer uma transmissão vertical do patrimônio, ou seja, ele não quer que vá para nora e nem genro, ele quer que vá dele para o filho, para o neto, para o bisneto, né? Uma das possibilidades é a instituição de cláusula de reversão. Onde é que está essa cláusula de reversão? Artigo 547 do Código Civil. E o que é que ela diz? Ela diz que o bem doado retornará ao patrimônio do doador se o doador sobreviver ao donatário. O que é que isso significa? Se o donatário falecer antes do falecimento do doador, o bem doado retornará ao patrimônio do doador. Ok? Então, essa cota que é doada com cláusula de reversão, se esse herdeiro falecer antes de seu pai, que foi quem doou a cota para ele, essa cota não será objeto de inventário porque ela retorna automaticamente
ao patrimônio do doador. E aí o doador terá a possibilidade, por exemplo, se o objetivo dele é verticalização de patrimônio, ele pode doar diretamente para os netos, ok? Ele pode fazer a doação direta para os netos com conservação de usufruto para si. Então, meus amigos, vejam que o que não é possível quando a transmissão é onerosa, porque a cláusula de reversão ela é um instituto específico aplicável às doações. Então, meus amigos, vejam que em algumas situações, pagar esses normalmente em torno de 6%, porque as alíquotas são progressivas, e na doação, normalmente elas são menores do que na transmissão causa-morte. Então, meus amigos, vejam que em muitas situações e por conta de diversos outros motivos que estão além da economia tributária, é muito mais interessante pagar ITCMD do que fazer uma transmissão onerosa e lá na frente se deparar com todos esses problemas. Ok, gente? E assim, um adendo que aqui não tá na lei, aqui é a vida, gente. Aqui são os meus quase 12 anos de exercício na advocacia que tá entrando aqui agora nessa indicação. Talvez o advogado diga assim, não tem problema, eu faço. Mas eu vou fazer o cliente assinar um termo de responsabilidade que ele está ciente dessas condições e aí de todas essas implicações, porque lá na frente, se houver algum problema, ele não poderá me culpar. Ok, gente, isso pode funcionar? Sim, isso pode funcionar. É uma medida? Sim, é uma medida. Mas eu queria trazer um adendo. Gente, vocês sabem quando o cliente vai assumir a responsabilidade por isso? Nunca. Se ele chegar e trouxer essa orientação e o advogado menos avisado ou menos experiente, ele adotar este caminho e lá na frente der um problema, o que é que vai acontecer fatalmente? Ele não vai te procurar, se ele assinou um termo de responsabilidade, ele não vai te procurar, porque ele vai ficar com vergonha, porque você vai olhar para ele e vai dizer, mas eu não avisei? Agora, para resolver é X honorários, eu não posso assumir essa responsabilidade. Então, ele vai tentar procurar um outro profissional e vai dizer que a culpa foi sua, que você não orientou, que você não falou, que se ele soubesse não teria feito, que você não é um profissional comprometido, que talvez você nem saiba o que você está fazendo. Então, gente, e você nunca vai tomar conhecimento disso, né? Nunca vai tomar conhecimento disso, porque ele vai falar para outra pessoa, isso vai correr, como a gente diz aí, a boca miúda, né? A sua reputação, quando na verdade você fez tudo correto, você tinha aí uma comfort letter de que o cliente estava ciente dessas condições, mas que ele preferiu correr o risco, né, gente? E assim, a nossa reputação não tem preço. Então, isso é preocupante quando a gente trata dessas situações que muitas vezes fogem ao nosso controle. Porque normalmente quando essas autuações chegam como prazo de constituição desse crédito tributário, da verificação dessas condições para abertura de auto-infração é de 5 anos, né, para o fisco, então muitas vezes já saiu da sua mão. Então, cuidado com essas ideias de estralar de dedos que o cliente traz, analise, diga, olha, eu vou pensar, eu vou ver se adequa à sua situação, antes de muitas vezes você ser seduzido pelo cliente e ir adiante, porque lá na frente isso pode gerar um problema gigantesco e o cliente virar e dizer, não, mas você não me orientou corretamente. Ok, meus amigos? Bem, esse tema é polêmico, existem outras implicações, mas menos importantes e contornáveis, mas as principais eu trouxe aqui. Então eu vou revisar para a gente fechar. Verificar se o herdeiro tem lastro para comprar essa cota, por conta da possibilidade de atuação tanto de TCMD como IR, ok? Verificar, indicar para o cliente a possibilidade de comunhão com o patrimônio do casal, desse herdeiro, e até mesmo de uma sucessão dessa cota para os herdeiros dele, ok? E também a impossibilidade de uma cláusula de reversão, ou seja, se esse herdeiro falecer antes do doador, não há como fazer o retorno dessa cota ao patrimônio do doador, ele estará consolidado no patrimônio do herdeiro, inclusive para efeito de inventário futuro. Ok, meus amigos? Então, era esse o tema do vídeo de hoje. Deixe seu like, deixe seu comentário, deixe sua dúvida. O objetivo aqui é discutirmos. Eu não sou detentora de conhecimento, eu sou transmissora de conhecimento. Então, o conhecimento está aí e nós vamos aí nos enriquecendo com essa troca de informações. Ok, meus amigos? Muito obrigada para você que ficou até aqui. Até o nosso próximo vídeo.